Tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura. E hoje nós vamos fazer a síntese dos capítulos de Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Esta é a parte 2 do nosso vídeo sobre este livro aqui. Pessoal, eu vou deixar por aqui o card do nosso primeiro vídeo sobre Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Ali nós temos a nossa impressão de leitura a respeito deste livro. Agora, a nossa proposta é fazer uma síntese de cada capítulo. E eu sei que tem muita gente que não gosta de vídeos desse tipo porque acha que aqui a gente deixa muitos spoilers. Acontece que esse livro aqui é um livro muito prolixo. E caso você não tenha lido ainda, ter um guia dos capítulos eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Por isso eu vou deixar na descrição do vídeo o momento exato em que nós vamos falar sobre cada um dos capítulos. Assim você tem um roteiro e você pode fazer a sua leitura independente e depois dar uma olhada em cada capítulo que você leu. Ou ao contrário, ver o vídeo primeiro de cada capítulo e ler depois. É óbvio que tudo que nós falarmos aqui não vai ser nem perto de todo o conteúdo deste livro. Deem uma olhada. A letra dele é uma letra tamanho 10, ou seja, tudo aquilo que nós falarmos nos poucos minutos que nós nos fixarmos em cada um dos capítulos ainda vai ser quase nada comparado àquilo que você vai conhecer lendo diretamente a obra. Então a nossa ideia aqui é ajudar a que você tenha uma experiência de leitura mais produtiva deste livro. Quando os peregrinos ancoraram aqui na América, os índios os receberam, lhes deram abrigo, ensinaram como cultivar milho e como se garantir para o inverno. E sendo gratos porque ensinaram como preparar e sobreviver nesse admirável mundo novo, os peregrinos mataram os índios. O primeiro capítulo resume essa trágica história tratando dos métodos usados para ganhar a confiança dos chefes índios e também do seu povo, para depois tomar as suas terras e matar suas famílias. No capítulo 2, nós encontramos a dizimação dos povos navarros, que foram expulsos de suas terras e confinados em reservas sem recursos, que eram verdadeiros campos de concentração. O capítulo 3 conta como a guerra chegou para os Cheyennes e Arapaus. E aqui vocês me desculpem se eu estou pronunciando errado o nome da nação indígena. O esquema de confinamento em reservas sem recursos, onde os índios morriam de fome, frio ou de doença, também foi usado. Mas houve também resistência, porém não por muito tempo, pois o poder bélico dos brancos era muito superior. Os índios foram mortos cruelmente no massacre de Sand Creek, onde os homens foram autorizados a deixar a reserva para caçar em outro lugar, e quando eles já estavam ausentes, os 600 índios que ficaram, sendo que desses 600 índios, 1/3 era de mulheres e crianças, foram mortos com seus genitais mutilados e expostos como troféus. No final das contas, os índios tiveram que assinar um documento de entrega de suas terras ancestrais sem direito a reivindicações futuras, a fim de que a matança cessasse. Uma linha férrea pudesse ser construída e hordas de gananciosos homens brancos pudessem tentar enriquecer garimpando o ouro do Colorado. No capítulo 4, Sioux, Arapaus e Cheyennes voltam ao território do Rio Powder, certos de que a dificuldade de acesso ao lugar daria aos índios um pouco de paz. Mas eles estavam errados. 3 colunas de soldados chefiados pelo general Connor resolvem cercar o inimigo vermelho, caçá-los como lobos e matar todo o homem índio com mais de 12 anos de idade. Uma 4ª coluna comandada por um civil em busca do ouro de Montana também invade o território índio. Mas o capítulo termina com os índios frustrando os ataques dos americanos brancos e os afugentando de seu território. No capítulo 5 acompanhamos o relato da resistência bem-sucedida de um grupo de tribos liderados por Nuvem Vermelha e de como a narrativa desta guerra foi construída diferentemente entre nativos e brancos. Mais uma vez fica ressaltado o número de tratados e promessas governamentais não cumpridas
feitas por enviados do Pai Grande, o presidente americano. O capítulo 6 apresenta o contra-ataque de Nariz Romano e Touro Alto, mortos em batalha, e também a morte de Chaleira Preta, que tentava estabelecer a paz com o Homem Branco. O relato de sua morte é cruel e humilhante. Os relatórios de guerra os descreveram como carniceiros selvagens e bandos de selvagens de saqueadores cruéis, enquanto os soldados brancos foram descritos como heróicos e eficientes. Após outro massacre, os remanescentes índios ficaram sem provisões e sem abrigo, chegando a ter que se alimentar comendo cachorros para não morrerem de fome. As tribos acabaram divididas entre os que queriam o confronto, partidários de Nariz Romano e Touro Alto, e os que queriam a rendição pacífica, partidários de Chaleira Preta. Mas ambos os grupos acabaram mortos e os índios tendendo mais para a extinção. O capítulo 7 conta a trajetória de Lee Parker, o primeiro indígena a ocupar o cargo de comissário de assuntos índios do governo dos Estados Unidos. Os capítulos 8 e 9 são dedicados à resistência indígena e mostra algumas de suas vitórias sobre os casacos azuis, como eram chamados os militares naquela época. A Kid Brown mostra o que alguns classificariam como violência reativa. O capítulo 10 descreve a guerra pela posse das colinas Black Hills, um lugar sagrado para os índios que haviam assinado tratados de posse perpétua com os representantes do Pai Grande. Tais documentos passaram a ser ignorados pelo governo quando garimpeiros invasores descobriram que tais montanhas, antes julgadas sem importância e valor, eram na verdade uma mina de ouro que valia milhões de dólares. O capítulo 11 mostra a situação desumana que os índios que aceitavam a rendição encontravam nas reservas, que geralmente ficavam a quilômetros dos territórios originais e que tinham de ser percorridos a pé por famílias inteiras, no frio e sem comida suficiente para a viagem. E mostra também a fuga dessas reservas e o extermínio dos fugitivos. O capítulo 12 narra a resistência e a derrocada de Jerônimo, considerado pelo autor como o último chefe Apache. O capítulo 13 foca no maior líder guerreiro Sioux, pelo menos o maior líder Sioux sobrevivente, porque ele acabou se exilando por algum tempo no Canadá, o Touro Sentado. Esse capítulo surpreende pela aparição de William Corey, o Buffalo Bill, que convida o Touro Sentado para fazer parte do seu show Oeste Selvagem. O sucesso do líder indígena foi tanto que ele teria ido para a Europa, caso ele tivesse aceito. E aqui eu fiquei com a impressão de que o Touro Sentado era visto como algo exótico, algo como um animal de zoológico em extinção ou coisa assim. Mas o capítulo surpreende também pela aparição de uma nova religião entre os índios sobreviventes dos sucessivos genocídios, a chamada Dança Fantasma. Uma crença que sincretiza elementos indígenas com alguns artigos do cristianismo pregados pelos missionários protestantes e que foram mal assimilados pelos índios. A nova doutrina anunciava o advento de um Cristo índio, cuja vinda iminente aniquilaria os brancos, ressuscitaria os índios mortos e recriaria as terras dos povos originais com toda a sua abundância e paz. Touro Sentado não acreditou nisso, mas não se opôs a que a dança fosse realizada. O resultado foi uma verdadeira histeria coletiva em que índios dançavam do nascer ao pôr do sol, fizesse calor ou frio, na esperança de apressar a manifestação das profecias. O capítulo 14 fecha o livro, narrando como foi a morte de Nuvem Vermelha, e o autor conclui o seu trabalho com uma grande ironia. Eu lembrei daquela poesia que diz mais ou menos assim: os homens contribuem com a igreja, mas acreditam mais nas armas do que nos santos. Bom trabalho, rapaz. Está pago. Eis os $10.000 e vou levá-lo agora mesmo. Bem, pessoal, esta foi a síntese dos capítulos de Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Eu espero que você tenha gostado e que a nossa proposta
ajude na sua leitura. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar este vídeo e de compartilhar este conteúdo a fim de que nós ganhemos mais relevância aqui no YouTube. Até a próxima!